era 1992. Na cidade do Rio de Janeiro, lideranças e ativistas do mundo inteiro se reuniam pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. A pauta principal era o desenvolvimento socioeconômico equilibrado com a sustentabilidade através da proteção do meio ambiente. Muitas ideias surgiram, propostas foram apresentadas e, no fim, a Eco 92 se transformou em uma das maiores convenções sobre o meio ambiente no mundo. Quase 33 anos após o evento, o mundo ainda se depara com a urgência ambiental e a necessidade de medidas que controlem as agressões à natureza. Neste ano, a Igreja Católica volta a refletir a ecologia. É a 8ª vez do tema em 61 edições da campanha da fraternidade. O que faz a Igreja achar que desta vez pode-se fazer algo melhor? Estamos mais maduros para discutir a ecologia na sua integralidade? Temos o preparo suficiente para virar a chave e reverter a emergência global? Estas e outras questões estão no Contraplano de hoje. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nesta edição, vamos falar sobre a campanha da fraternidade. Neste ano, ela discute fraternidade e ecologia integral, que tem como lema Deus viu que tudo era bom, baseado no livro bíblico de Gênesis, no versículo 31 do capítulo 1. Para esta conversa, recebemos o integrante da equipe de campanhas da Arquidiocese de São Luís, diácono Raimson Dutra, a fiel e representante do Conselho Jovem do Unicef, Maria Estrela Aires Diniz, e o professor de Química, Tiago Roland de Moraes. Quero começar a nossa conversa falando com o diácono Raimson. Logo no início falei a respeito da Eco 92. Acredito que não sei a idade exata do professor. A Maria Estrela com certeza não era nascida nesse período, talvez nós dois vivenciamos, diácono, aquele momento, né? E hoje ainda se discute questões relacionadas à proteção do meio ambiente, relacionada à proteção da natureza. E aí eu repasso agora a pergunta que fiz exatamente no início do programa. O que faz a Igreja Católica pensar que desta vez os olhos de quem ainda não se atentou para a urgência global de proteção ao meio ambiente podem se abrir? Na verdade, nós temos que entender que todo o processo de conversão é um processo. A igreja não vem pela primeira vez falar sobre ecologia. E não é só na campanha da fraternidade que a igreja vem falar sobre o cuidado para com a criação, com a fauna, com a flora, com os seres humanos, aqueles que dependem cada vez mais a sua existência do ambiente onde vivem. Então não foi só na campanha da fraternidade. Se nós pegarmos os documentos da igreja, da doutrina social da igreja, desde o primeiro, que foi a Rerum Novarum, em 1893, o tema da ecologia já aparece lá. Então a igreja ela acredita que esse processo de conversão para um cuidado, para uma vivência harmoniosa entre o ser humano e o ambiente onde ele vive, vai acontecendo ao longo do tempo, da tomada de consciência de cada um. E esse ano, de forma especial, a campanha ela tem apelado muito para a questão da tomada de consciência. O nosso lema, ele visa apresentar ao fiel uma perspectiva diferente da forma de olhar para a criação. Para a gente parar de olhar como um recurso simplesmente a ser explorado e olhar como Deus olhou, vendo que tudo é bom e que tudo merece cuidado, que tudo merece atenção e que a gente pode sim usar a natureza a nosso favor, mas sem predar. A gente pode simplesmente viver com ela de forma a subsistir juntos. Maria Estrela, você como sempre se diz por aí, faz parte da geração, da geração que vai estar recebendo o mundo na situação como está, como muitos dizem, a futura geração, mas não é futura, você já faz parte da geração presente. Te preocupa pessoalmente a forma como o mundo, as pessoas têm tratado
o planeta? Uma coisa que preocupa muitas gerações atuais e futuras também é como o mundo, como o nosso planeta está sendo deixado para cuidarmos futuramente, agora, como a gente estuda nas salas de aula, vê num todo, nós devíamos cuidar do planeta para o presente, para o futuro, para o amanhã, porque o nosso futuro, a gente tem que pensar primeiro no agora. Sim, sim. De cuidar do que nós temos hoje para outras gerações, outras pessoas poderem conhecer, poderem ter o mesmo cuidado com a gente. E um dos meios para fazer isso é a educação. A educação dos principais meios ou formas de combater tudo isso. Certo. E aí, professor, quero agora me dirigir a você, professor Tiago, e falar sobre, já que a Estrela tocou no ponto da educação, passa muito por isto que é tão vital, uma mudança de mentalidade da forma como o homem se relaciona com a natureza. Passa por isso, não passa? Sim. É uma coisa interessante que, para que a mudança aconteça, é necessário que os seres humanos sejam educados. Então é por isso que desde o Fundamental 1, os alunos já vêm discutindo isso, da necessidade que nós temos de cuidar do ambiente, a necessidade que nós temos de descartar o lixo de forma correta. E tudo isso, quando chega no ensino médio, em que eles já estão com um nível de preparação muito maior, quando a gente retoma esse conteúdo, esse assunto, surge como uma coisa a mais, novamente. Por quê? Porque eles já recebem essa bagagem, eles já recebem esse ensinamento, e com tudo isso, eles vão enxergar o mundo de uma forma bem melhor. Eles vão começar a enxergar o mundo e ver que o que está acontecendo não é o ideal. O que está acontecendo não é viável para a nossa sociedade. Tanto que eu trabalho com a Maria Estrela, a parte de desenvolvimento sustentável. Então, tudo isso nós vimos. Tudo isso a gente vem acompanhando e, inclusive, vimos também um vídeo da COP92 em uma aula oportuna, em que nós vimos uma jovem por volta dos 12 anos por aí, em que ela cita e ela fala de forma explícita a necessidade de uma mudança radical na forma como nós vivemos aqui na Terra. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Então não é modificar com os mais velhos, mas sim com os mais novos. Então esse conhecimento, essa abordagem, essa educação ambiental tem que começar no berço, para que a partir disso a gente possa construir um futuro bem melhor. Certo. Diácono Raimson, queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho a respeito de ecologia integral. O que a igreja pensa como ecologia integral e de que forma quer fazer com que não só os fiéis católicos, mas a sociedade como um todo entendam a importância dela? Bom, primeiro a gente tem que perceber que esse conceito de ecologia integral, ele não é um conceito tão novo. O Papa Francisco, o Papa que infelizmente está doente agora, internado, ele escreveu um documento sobre ecologia há 10 anos atrás, a Laudato Si, uma encíclica da nossa igreja. E nessa encíclica ele traz o conceito de ecologia integral, que é entender que tudo que tem a ver com a vida está interligado. A nossa vida no trabalho, o ambiente onde nós moramos, o meio ambiente, a vida da fauna, a vida da flora. Então, tudo com o que tem ligado, tudo está ligado nesse planeta, tudo está num só passo. Se a gente perde uma dessas coisas, cada vida que a gente perde, fere a própria vida humana. Então, a ecologia integral, ela vai abranger não apenas uma ecologia verde, como durante muito tempo foi sendo refletido, né? Mas uma ecologia que abrange, inclusive, a questão cultural. A gente entende, por exemplo, que a cultura dos povos originários que existem
por exemplo, dentro das florestas tropicais, ou mesmo aqui no Maranhão, como a gente tem comunidades inteiras que vivem nas dunas dos Lençóis Maranhenses. Então, as culturas dessas comunidades fazem parte também do que a gente pretende preservar. A nossa vida como um todo, ela tem que ser preservada em todos os âmbitos. E aí é que entra o conceito de ecologia integral. Não apenas o que é verde, não apenas a vida animal, né, mas tudo. Inclusive o nosso ambiente na cidade. Aonde nós vivemos, ele também tem que ser cuidado, tem que estar limpo, tem que ter o tratamento do lixo. A gente tem que pensar na vida humana, seja na cidade, na floresta, seja no campo, aonde quer que seja, a gente tem que pensar esse contexto como um todo, e não apenas uma parte do que é ecológico. Ou seja, a vida como ela é aqui, ela é do outro lado do mundo e temos que pensar dessa forma. Sim. Certo. Maria Estrela, dentro da escola, vocês recebem noções de cuidados com o planeta, de como lidar com o meio ambiente? Na nossa escola, a gente vem estudando isso, como o professor Tiago falou, desde pequeno. E agora no ensino médio eu estou fazendo um itinerário de ciências da natureza e sustentabilidade. E lá a gente fala sobre isso, quais são as consequências das nossas ações, o que muitas coisas que a gente faz, qual vai ser a consequência que vai ter no nosso meio ambiente, como a gente pode preservar, o que a gente pode fazer para cuidar mais do nosso ambiente, como fazer para ajudar o nosso planeta. Isso tudo é falado e com mais intensidade agora no ensino médio, falando consequências, como afeta as comunidades, certas comunidades, afeta certas pessoas, ainda mais com um clima chuvoso, o que todo esse lixo na cidade traz com tudo isso. Certo. Professor, ela falou justamente a respeito do repasse do ensinamento, mas é preciso provar isso também na prática. São feitas atividades práticas para que eles entendam a real noção do cuidado com o meio ambiente, com o espaço onde nós vivemos? É interessante porque, veja só, ao longo das semanas, que nós temos esse encontro uma vez na semana, né? Surge inúmeras situações corriqueiras na nossa cidade mesmo que a gente pode, na verdade, estar trazendo para que os alunos vejam a necessidade urgente disso. Eu gosto sempre de citar alguns casos de alagamento da nossa cidade em que a principal atitude vem sido realizada em anos anteriores, como, por exemplo, o descarte de lixo que tampa o bueiro e, com isso, surge um alagamento que a gente vê que estraga comércio, estraga as ruas e por aí vai. Então, todo esse tipo de consequência gerada a partir de uma atitude errada do ser humano, a gente tem que colocar que é justamente trazer aquele choque de realidade. Então, é necessário que o ser humano ele sinta esse choque de realidade. Por quê? Porque a partir disso ele pode começar a mudar a sua atitude. Então, a partir do momento em que o estudante, na sala de aula, começa a observar esse tipo de consequência, esse tipo de situação na nossa cidade, porque não pode estar distante dele. Então, ele tem que observar isso na realidade. Então, a partir do momento que ele vê que nós temos praias poluídas, nós temos ruas que alagam, nós temos verdadeiros desastres com desabamento de terras e tudo mais, então a gente tem que trazer esse enfoque bem mais intensivo. Então, quando nós trabalhamos com eles e trazemos esse choque de realidade para que ele possa perceber que na cidade dele, que ele mora, está acontecendo isso devido às atitudes que nós, como seres humanos, ainda tomamos como erradas, então tudo isso pode modificar o seu olhar. E a gente pôde presenciar isso há alguns dias, com alguns pontos da cidade sendo justamente alagados por conta
falta de um ordenamento, né, urbano. Isso, e o mais incrível é que as pessoas, elas pensam ainda que apenas um papelzinho de balinha, de bombom, não vai fazer diferença. Então é necessário que todos nós possamos ter a consciência de que tudo aquilo que nós fazemos com o meio ambiente retorna a nós. Por quê? Porque é o meio que nós vivemos. Então tudo isso a gente tem que agir da maneira correta. Então da mesma forma que eu não quero sujar o meu lar, porque eu não quero conviver com aquela coisa suja, eu também tenho que fazer isso no meu meio. Se varre dentro de casa, precisa preservar também a cidade. Justamente. Certo. Eu vou voltar a falar com o diácono Raimson, porque é preciso também entender de que forma concreta, que gestos concretos a igreja pretende trazer para a sociedade para que observe que é possível aquilo que está se pedindo para se refletir, para se discutir durante a campanha da fraternidade, que isso seja implantado não simplesmente nesse período, mas que possa ser um modo de vida, vamos falar nesse sentido. Mas a sua resposta vai ficar para o próximo bloco, tá bom? Porque chegou o momento do nosso primeiro intervalo aqui no Contraplano. Já nós voltamos com a nossa discussão. Estamos de volta com o Contraplano, hoje falando sobre a campanha da Fraternidade 2025. E no bloco anterior eu me voltei ao diácono Raimson e falava sobre gestos concretos desta campanha da Fraternidade. De que forma a sociedade pode não simplesmente refletir isso, mas vivenciar isso, trazer como prática e não simplesmente nesse momento, levar isso para o resto da vida. O professor trouxe uma dica, né? Algo que faz menção ao que nós estamos trabalhando. A campanha de fraternidade, vivenciada na Quaresma, porque a igreja compreende que o tema trazido a cada ano, ele pressupõe uma conversão de algo que normalmente a gente não percebe, que há necessidade de conversão. E aí esse ano, na questão ecológica, de forma especial na ecologia integral, a igreja vem nos chamando a atenção pela forma como nós cuidamos do ambiente onde nós vivemos. Vocês falavam ainda agora de varrer e jogar para não deixar dentro de casa limpo, sujo, perdão, mas o que a gente percebe? Nós moramos numa casa, é o planeta. O nosso planeta é o que a igreja chama de a nossa casa comum. Como é que aonde que nós vamos jogar o lixo fora? Ele está dentro da nossa casa. Então, por isso é necessário aí uma percepção melhor de como trabalhar essa questão do lixo. Mas não só isso, né? O importante frisar é que a igreja tem nos convidado primeiro a uma conversão pessoal, que é compreender quais são os nossos pequenos gestos que nós podemos fazer na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. Depois de visto no âmbito pessoal, no âmbito comunitário. As igrejas que nós frequentamos, as comunidades onde nós moramos, o que nós podemos fazer lá? E depois no âmbito social. E quando chega no âmbito social, a gente tem que estar em parceria com os poderes públicos. O que a gente pode trabalhar junto com os poderes públicos para que o mundo seja melhor preservado? E, por exemplo, a igreja agora assumiu como um dos gestos concretos participar da iniciativa pelo projeto de lei contra a pulverização de agrotóxicos de forma aérea no Maranhão. Então, em todas as igrejas do Maranhão estão sendo recolhidas assinaturas para esse projeto de iniciativa popular, para que aqui no nosso estado seja proibido a pulverização com agrotóxico de forma aérea. Então, a gente tem que entender que tem formas, sim, da gente buscar uma alternativa para cuidar do planeta, fora dessa perspectiva de apenas lucro, de usar o planeta até ele acabar. A gente pode trabalhar de forma sustentável. E se a gente mudar nossa forma de olhar para a criação, a gente começa a cuidar dela melhor. Então, primeiro pessoal, depois comunitário e, por fim, social. Certo. Inclusive, esta semana eu vi não foi bem uma charge, mas algo parecido, que diz, era como o mundo mandasse um recado para as pessoas. Ei, eu vou continuar. Sim. Você é que pode um dia deixar de existir.
né? Agora eu queria falar contigo, Maria Estrela, a respeito, vamos deixar de lado o que os professores falam lá na escola, eu quero saber da tua conversa, da conversa entre vocês, né, colegas, tanto de escola como bairro, condomínio, o que vocês conversam? Vocês dialogam a respeito desses cuidados que se deve ter com o planeta? Por exemplo, ao ver o coleguinha que estava, de repente, comendo uma pipoca, um chocolate, um bombom, estava jogando, aí não, junta, joga no lixo no lugar, no lixo a gente joga no lixo. Alguma coisa nesse sentido acontece? Eu acho que uma coisa que já virou meio que costume pra gente, desses hábitos, viu alguém jogando lixo no chão, aí eu vou junto e jogo no lixo, porque eu sei que aquilo vai me prejudicar, vai prejudicar o meu ao redor. E eu acho que já é uma coisa meio que rotineira de a gente saber que tem que fazer aquilo, de já ter na nossa consciência que aquilo não é certo, ou que aquilo deve ser feito para o melhor comum, não só meu, ou de um certo determinado de pessoas, mas um bem comum de todo mundo. E isso não é uma coisa que, a gente precisa, no meu ver, de se falar todo o tempo, mas que já vem na nossa consciência de tudo isso que a gente passa, que a gente vê em notícias, jornais, na escola, de como o impacto que isso está tendo e como o jeito certo da gente corrigir esses pequenos erros que a humanidade tem tendo. Professor, queria aproveitar, agora há pouco o senhor falou a respeito de possíveis causas de situações que possam, de certa forma, provocar um pequeno ou médio ou grande caos numa cidade, né? Como eu falava agora há pouco, tivemos fortes chuvas na ilha que encheram ruas, e isso tem se tornado uma constante, né? Isso se dá, pegando como gancho o que o diácono Raimson falou anteriormente, da ecologia integral, que é você viver a ecologia, não simplesmente pensando mais só no verde, mas o espaço onde você está também, você precisa entender ele como espaço onde pode se viver, né? A ecologia. Pegando isso como gancho também, a gente pode dizer que esse raciocínio não é muito levado em consideração quando há ocupação das áreas de forma que não se pensa num espaço para o verde, ou não se pensa no local onde se está fazendo a construção, no local onde está se depositando determinados dejetos, restos de construção. Isso tudo acaba levando a essas consequências que eu falei anteriormente? Veja só, nós temos num modelo atual de vida que algo desenvolvido é justamente aquilo em que nós temos várias construções e o verde fica para o lado, né? Ou seja, o verde acaba aqui na nossa realidade atual e econômica que áreas verdes é sinal de pouco desenvolvimento, sendo que na realidade nós temos que saber andar numa via de mão dupla. Ou seja, nós temos que saber andar de mãos dadas. Por quê? Porque a partir do momento em que nós temos um modelo em que visa o desenvolvimento não só das construções, mas também de preservação, a vida se torna bem mais agradável. Então, por exemplo, em certas regiões se torna ainda mais quente devido ao excesso de concreto que tem ali, ao excesso de construções. Por quê? Porque desmata aquela área verde e para construir certos prédios, edifícios, casas e assim por diante. E quanto à ocupação de terras, nós temos que ter uma atenção muito séria a isso. Por quê? Porque depois a consequência ambiental vem totalmente para aquela comunidade. Por quê? Porque por motivos econômicos não consegue obter sua casa própria, né? E tem que ocupar essas terras para ter onde morar, devido à sua condição econômica. Então, quando isso é realizado e o poder público não dá uma atenção devida a isso, você vê que as pessoas acabam construindo seus lares, suas casas em locais irregulares, né? E
com isso, quando acontecem as fortes chuvas, a gente vê aquelas cenas tristes de desmoronamento de terras, a gente vê casas alagadas. Por quê? Justamente por uma consequência de sua construção irregular ali. Mas isso tudo deve ser analisado na comunidade e poder público. Em que sentido? No poder público justamente incentivando e buscando formas regulares e formas mais saudáveis em relação à natureza para a construção de lares. Então, quando nós temos e pensamos em um método econômico em que visa não só destruir, mas também preservar, tudo isso se torna bem mais agradável ali para a sociedade. Então é necessário o desenvolvimento, a construção, andar de mãos dadas com a natureza, porque a partir disso a gente vai ter retornos bem melhores. A gente pode dizer a partir disso que não existe um real desenvolvimento em detrimento da natureza. Isso, não existe esse desenvolvimento sem a natureza e principalmente havendo ainda pessoas em extrema pobreza, que é justamente essas que infelizmente acabam caindo nessas situações de casas alagadas e assim por diante. Então a gente tem que, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é justamente esse, da erradicação da pobreza, da extrema pobreza, né, porque tem pessoas que estão em situações ainda mais extremas, para poder corrigir e termos um desenvolvimento sustentável. Não é apenas um desenvolvimento de construções de belos edifícios e assim por diante. Mas também a gente tem objetivos que visam acrescentar a natureza ainda mais na nossa vida. Termos mais ruas arborizadas e desse jeito. Certo. Diácono Jaimson, o programa aqui a gente, de certa forma, está fazendo algumas memórias. Já fizemos memória a Eco 92, quero fazer memória à campanha da Fraternidade do ano de 2016, quando falou de saneamento básico. Sim. Né? E trouxe justamente o que o senhor colocou anteriormente, né, o termo que foi muito difundido pela igreja e que até hoje tem sido adotado para que as pessoas reconheçam o mundo, o planeta, como casa comum. Casa comum. Eu quero falar da maturidade desse espaço de tempo de 2016 a 2025, né, da própria igreja para tratar o tema. Mas a gente vai falar sobre este assunto novamente no próximo bloco, porque é o momento de mais uma parada no Contraplano. Intervalo e já voltamos com o último bloco. De volta com o último bloco do Contraplano. Hoje falando sobre a campanha da Fraternidade 2025. Estão conosco o integrante da equipe de campanhas da Arquidiocese de São Luís, diácono Jaimson Dutra, a fiel e representante do Conselho Jovem do Unicef, Maria Estrela Aires Diniz, e o professor de Química, Tiago Roland de Moraes. No final do bloco anterior, diácono Jaimson, falava sobre essa maturidade nesse espaço de tempo de 9 anos, entre a campanha da Fraternidade, lá em 2016, que falou sobre saneamento básico, e este ano que fala sobre ecologia integral. De que forma que a igreja conseguiu, não a igreja em si amadurecer ela a si mesma, mas amadurecer os elementos para tentar passar para a sociedade uma mensagem de forma mais precisa e direta? Sim, o que a gente tem que entender primeiro é que a igreja é iluminadora. Ela vê a realidade e, por meio da palavra de Deus, ela ilumina a realidade para que ela tenha uma propensão a cuidar melhor da vida. Então, lá em 2016, quando a igreja do Brasil puxa o tema do saneamento básico, tinha apenas um ano do documento Laudato Si. E nesse espaço de tempo, a igreja criou os animadores da Laudato Si. Nós temos uma plataforma mundial, internacional, né? Plataforma Laudato Si, onde você vai ver vários eventos pelo mundo que já aconteceram nessa ideia de fazer a promoção da ecologia integral. O saneamento básico faz parte desse processo também,
porque faz parte da qualidade de vida, da dignidade de vida de cada ser humano, ter um saneamento básico, né? E aí os animadores da Laudato Si são esses que nos seus locais agem como aqueles que são literalmente animadores, articuladores de processos de reflexão. Então, isso é algo que fez a gente crescer bastante, né? Também, a quantidade de informações que hoje nós dispomos, não só a igreja, mas todas as pessoas, né? A gente consegue, sim, com a nossa mão, simplesmente mexer aqui no celular e conseguir informações. Aí nós temos um problema também, que são a questão das fake news. A gente tem, inclusive, no nosso processo de oficinas, de reflexão sobre a campanha desse ano, a gente traz algumas frases que são ditas por lideranças mundiais. E uma delas é de um líder mundial que diz assim, que o aumento de temperatura no mundo é uma mentira inventada pelos chineses. Então a gente vai escutar e a gente vai achar na internet muita informação ruim. Só que a igreja, como iluminadora, é aquela que aponta para as pessoas, primeiro para os fiéis, e aí os fiéis conscientizados, convertidos a essa conversão integral, de ecologia integral, eles podem também agir como agentes transformadores da realidade. Então o que a igreja tem avançado muito é na questão da informação, ajudado bastante os seus fiéis. E os fiéis hoje católicos, eles têm um acesso muito grande aos nossos documentos. É muito fácil você pegar qualquer documento da igreja na internet, hoje em dia, né? E isso ajuda bastante na conscientização. E a gente começa a perceber que algumas falas não cabem mais. Por exemplo, uma das falas que a gente traz, se eu não me engano, é de um secretário do governo Reagan, dos Estados Unidos, que ele vai dizer que a gente não precisa cuidar do planeta porque Jesus já está voltando. Então não vai ter uma outra geração para alcançar o planeta. E aí com a informação, você começa a perceber que isso é algo que não compactua com as diretrizes da igreja. Quando ela falava das gerações, eu me lembrava muito de que uma das coisas que a gente está colocando nessa reflexão desse ano é cuidar do planeta para que as próximas gerações possam usufruir do que nós temos hoje. Então, essa perspectiva de pensar a informação como instrumento de libertação ajuda bastante no crescimento e a gente tem mais elementos para poder difundir melhor a mensagem de cuidado com a criação de Deus. Certo. A próxima pergunta vai para os dois aqui, já que estão no mesmo ambiente, né, a escola. Queria que vocês falassem a respeito de atividades práticas que, porventura, são realizadas por lá e que ajudam justamente nessa mudança de mentalidade, em pensar na manutenção, na conservação, né, na defesa ambiental. Começa contigo, Maristela. Ano passado a gente fez, todo ano a gente tem a mostra de sustentabilidade. Ano passado, a minha turma, a gente pensou em pequenas coisas que podiam melhorar o mundo. Aí, na minha sala, a gente teve a ideia de criar um aplicativo que ele faria com que pessoas que morassem uma perto da outra pudessem fazer tipo uma carona solidária, que ajudaria em vários meios de quem precisa, para também diminuir muitos carros nas ruas, porque lá perto da nossa escola o trânsito de manhã é muito intenso. Sim. Então diminuiria tudo isso. E aí isso é uma das ações que a nossa escola faz. O professor tem alguma outra? Com essa questão da mostra de sustentabilidade que nós temos na escola, isso leva todos os jovens a pensarem de uma forma mais ativa em meios que vão justamente resolver alguma coisa na sociedade e trazer algum benefício. Então, nessa amostra a gente teve inúmeros projetos muito interessantes que trouxe alunos de escola pública também para que eles pudessem fazer parte daquele momento, vivenciar aquele momento de projetos, de algumas ideias que eles mesmos, os alunos, pensaram e construíram. Então não foi uma coisa, claro que nós
nós auxiliamos como corpo docente, nós auxiliamos, nós avaliamos, nós mostramos ali os caminhos, mas eles, por si só, foram agentes construtores do seu conhecimento. Então, eles botaram a mão na massa ali e eles que resolveram a situação. Então, tanto que nós temos ali, que foi uma disputa muito acirrada. Por quê? Porque nós tivemos muitos projetos bons e que isso deu a eles o ânimo para poder prosseguir ainda mais com esses pensamentos. Então, quando a gente trabalha com eles essas coisas, eles vão observando o tanto de coisa interessante que pode ser feita e também de uma forma muito barata. Porque tem muitas ideias que eles fizeram que não foi necessário gastar muito dinheiro. Então isso nos abre um leque de que a situação econômica não é uma desculpa para não desenvolver a sustentabilidade. Não. Pode ser feito com meios mais econômicos. Basta ter essa vontade e também observar com um olhar de empatia com o meio, pensar no outro. Porque pode ser que agora eu não esteja sendo afetado, mas o outro pode estar. E no futuro pode ser eu, né? Então, tudo isso é importante a gente refletir. Certo. A gente está chegando no momento das considerações finais aqui no nosso programa. Queria agradecer a presença de vocês, mas também nesse momento abrir espaço para que vocês possam colocar algo que porventura nós não tenhamos explorado, né, ainda aqui no programa. Então, quero deixar vocês à vontade e começo justamente com você, professor Tiago. Fique à vontade. Certo. Então, eu gostaria de, a partir disso, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui tratando desse tema que é muito corriqueiro no meu trabalho, né? Então, apenas trazer aqui a ideia de que a nossa sociedade agora está vivendo justamente um momento único que não é, para mim, uma coisa boa, mas que é o último suspiro de oportunidades. Então, todos nós estamos vivendo isso. Estamos tendo essa oportunidade de poder mudar a nossa realidade. Então, todos nós agora somos responsáveis por tudo aquilo que vamos gerir. Então, a gente como seres humanos, cidadãos, que faz parte de uma sociedade, nós temos que pensar apenas em nós, temos que deixar de pensar apenas em nós e também pensar no outro. Então, por quê? Porque todos nós, como o diácono disse, nós vivemos em uma casa comum. Então, todos nós somos responsáveis por todos. E não é só por seres humanos, mas também pelos animais, pela vegetação e assim por diante. Porque todos nós somos prejudicados de alguma forma pelas atitudes que nós tomamos atualmente. Então, essa era a minha colocação. Maria Estrela, fica à vontade. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui representando todos os jovens, todas as escolas e também relembrar como a importância da preservação do meio ambiente para todos nós, não só os adultos, mas também as crianças, adolescentes, porque a gente está, como o diácono falou, nós temos que cuidar do planeta do mesmo jeito que cuidamos da nossa casa, porque temos que cuidar pensando em todo mundo. Pode ser que eu agora, com as chuvas, com tudo isso, todos os problemas ambientais que estão acontecendo, não estou sendo atingida, mas pode ter outras pessoas, pessoas até da minha convivência que estejam sofrendo e que nós devemos preservar esse mundo que a gente tem, que ele é muito bonito, muito diverso. Nossa cidade, muito cheia de espaços lindos que poderiam ser mais preservados, como os lençóis maranhenses, reservas que temos. E é isso. Obrigada. Tá certo que os jovens da tua faixa, os mais novos, tenham esta mesma mentalidade, porque algumas gerações anteriores tiveram um pouquinho de fracasso. Diácono Raimson, fique à vontade. E eu quero dar, se permitir, uma pequena provocação para esse
para esse momento, pois nós temos o São Francisco de Assis como o pai da ecologia e atualmente temos como Papa Francisco, que também traz a ecologia como uma das suas diretrizes. Então fique à vontade usando as duas figuras, se porventura quiser. Primeiro eu quero agradecer à Assembleia pelo convite, né? Quero dizer a vocês que foi um prazer imenso compor essa mesa com vocês. É muito bom conhecer jovens como a Maria Estrela, ver professores que estão preocupados com a educação dos jovens para a preservação do planeta, pensando na sustentabilidade. E quero iniciar essa minhas últimas palavras dizendo o seguinte: não tem lógica, meus irmãos, a gente destruir aquilo que Deus repetidamente avaliou como sendo bom. Todos aqueles que gostam de ler a Bíblia sabem que no Gênesis, cada vez que ia terminando um dos dias da criação, Deus dizia, o autor sagrado diz, e Deus viu que era bom. Né? Então, se Deus avaliou tudo o que Ele criou como bom, como que nós, suas criaturas tão amadas, que receberam dele a missão de guardar e cuidar, somos aqueles que vamos destruir. Né? Por isso a igreja hoje conclama todo cidadão de bem, todo mundo que fala e que reflete a sua vida dizendo que é de bem, a participar da transformação da realidade. Assim como o João falou, uma das nossas motivações para a campanha da fraternidade desse ano é o Cântico das Criaturas, que foi composto por São Francisco, escrito há 800 anos. E claro, Papa Francisco, não é coincidência alguma ele ter escolhido este nome. Ele se preocupa realmente com o mundo, para que realmente as próximas gerações possam aproveitar da criação de Deus como nós aproveitamos. Por isso a campanha, nesse mistério quaresmal, nesse espírito quaresmal, nos convida a nos convertermos de forma integral, avaliando como boa a criação, as pessoas, a fauna, a flora, o ambiente onde nós vivemos, para cuidarmos deste planeta, para cuidarmos da nossa casa comum. Muito obrigado. Obrigado também a vocês pela presença, uma discussão muito boa. E dessa forma nós chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode rever esta edição na nossa programação ou então no nosso canal do YouTube TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz e bem.